Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dia de Matemática. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao nosso curso de Matemática Básica 1. É uma espécie aí de pré-cálculo, estamos fazendo estudo analítico das funções. Já definimos de maneira intuitiva, formal, o que é uma função, vimos que é uma função real de variável real, o que é o domínio maximal de uma função e como identificar gráficos de funções, assim como também, a partir do gráfico, identificar quem é o domínio e quem é a imagem dessa função. Na aula de hoje veremos algumas características importantes das funções. Então, não sai daí, fica conosco aí, vamos para mais uma aula. Estamos de volta e vamos, como prometido, estudar as características das funções. Então, vamos ver algumas características, tais como, olha só, a primeira característica que vamos ver é a tipologia da função. Professor, o que é isso? Nós vamos identificar quando é que uma função ela é injetiva, quando é que ela é sobrejetiva e quando ela é bijetiva, tá bom? Vamos aqui para o segundo ponto, da paridade de uma função. O que é a paridade? Vamos dar quais são as características para que uma função seja considerada par, quais são as características para que uma função seja considerada ímpar, tá bom? Vamos aqui para mais uma característica, monotonicidade. O que é isso, professor? Olha só, é nada mais, nada menos que estudar quando a função ela é estritamente crescente, quando é que ela é estritamente decrescente, quando ela é constante, aquela coisa toda, tá bom? Então é isso. E, para finalizar aqui, as características, deixa eu só sair aqui rapidinho para vocês verem, vamos dar os sinais das funções, tá bom? Então, acredito que para que não fique um vídeo muito longo, tá? Nós vamos dividir em algumas partes. Então, vamos aqui para a nossa primeira, que é estudar exatamente o quê? Estudar a tipologia da função. Então, vamos aqui dar um zoom aqui para ver o que acontece. Olha só. Injetividade. Vou ler para vocês bem rapidamente explicar. Olha só. Uma função f de a em b, ela é injetora ou injetiva se e somente se quaisquer que sejam x1 e x2 de a, ou seja, vou pegar dois elementos diferentes do nosso domínio, então f de x1 é diferente de f de x2. Bem simples, olha só. O que ele está dizendo aí? Que quando eu pego quaisquer dois elementos, tá lá, imagine só que você tem lá um conjunto como uma caixa, onde tem lá vários elementos. E daí cada elemento que está aqui corresponde a algum elemento de uma outra caixa, que é o nosso contradomínio. É possível, e ainda assim continuaria sendo função, se eu pegar dois objetos da caixa do domínio, é possível que esses dois objetos tenham o mesmo correspondente lá. Continuaria sendo função tranquilamente. No entanto, não seria uma função injetiva. Por quê? A questão diz o seguinte, ó, a função ela só será injetiva se quaisquer dois objetos que eu pegue da caixa A, ele leve sempre a dois correspondentes diferentes na caixa B. Então, de maneira simples, para explicar o que é função injetiva, é dessa maneira. E como é que fica, né, como eu falei para vocês, a matemática ela tem uma linguagem própria, é importante que nós respeitamos aí essa linguagem, né, que faz da matemática uma ciência poderosíssima. Então, como é que escreve isso matematicamente, né? Da seguinte maneira, ó, F é injetora, aí temos aqui um símbolo lógico, ó, se, somente se, para todo ou quaisquer que sejam, x1 e x2 em A, com x1 diferente de x2 implique f de x1 diferente de f de x2. Então, apenas com símbolos matemáticos aí nós podemos definir o que é uma função injetiva. E daí eu trouxe um exemplo aqui para a gente trabalhar. Olha só. Seja f de a em b uma função definida por f de x igual a 3x menos 1, com o conjunto A tendo elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B tendo os elementos 0, 2, 5, 8 e 11. E daí eu estou afirmando, né, não é uma pergunta, estou afirmando que ela é uma função injetora. Pessoal, e não é muito difícil perceber, né, que essa de fato é uma função injetora. Porque olha só, o que é que acontece? Quando nós trabalhamos aqui, ó, qual é o correspondente do elemento 1? Poderíamos fazer conta, né? Então, como é que ficariam aí essas contas? Deixa eu escrever aqui um pouquinho só para vocês entenderem como é que seriam essas contas. Olha só. Nós temos uma função definida, como vocês veem aí, de A para B, dado o conjunto A e B. Então,
nós temos aqui, né, que é a nossa função aqui definida por x igual a 3x menos 1. Então, temos aqui, ó, 3x menos 1. Então, vamos pegar o primeiro elemento do domínio, né? Quem é o primeiro elemento do domínio? O primeiro elemento é o 1. Então, vamos calcular aqui o nosso f de 1. Olha só. Quando nós calculamos o nosso f de 1, nós vamos ter o quê? Ó? 3 vezes 1 menos 1, não é isso? E 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Então, temos aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou fazer as outras verificações. Vocês ficam aí como exercício. Dá uma pausa aí no vídeo, faz as continhas só para verificar, tá? Seguinte, ó. O 2 vai corresponder ao 5, o 3 corresponde ao 8 e o 4 corresponde ao 11, tá bom? Então, dessa forma, nós temos aí que, observe que se você pegar quaisquer par aí de números no seu domínio, né, sempre vai levar imagens diferentes. Por exemplo, o 1 leva no 2 e o 2 leva no 5. Se você pegar 1 e o 4, o 1 leva no 2 e o 4 leva no 11. Sempre elementos diferentes levam em caras diferentes lá no B, tá bom? Então, essa é a definição de função injetiva. E quando é que uma função é sobrejetiva? Então, tá aí, olha só. Uma função f de a em b, ela é sobrejetiva se e somente se, para todo y pertencente a b, existe um elemento x pertencente a a, de tal maneira que ft seja y. Eu não entendi. Então, vamos lá de maneira simples. F é sobrejetora se para todo y em B existir um x em A para o qual ele seja a imagem desse x. Professor, ainda não compreendi. Então, de uma maneira mais fácil ainda, uma função ela será sobrejetora se a imagem dessa função e o contradomínio dessa função forem iguais. Em outras palavras, não sobram elementos no contradomínio da função. Como assim, professor? Só para explicar para vocês, ó. Eu vou dar um destaque aqui agora, olha só. Dei um destaque na nosso exemplo 1. Observe que o elemento 0, né, ó, ele sobrou aqui no conjunto B. Isso quer dizer o quê? Que essa função que nós representamos na função injetiva, ela não é sobrejetiva, porque sobrou elemento, ou seja, tem alguém y que não tem correspondente lá, ó. Portanto, não é sobrejetiva. Vamos voltar aqui e agora estamos já no exemplo da sobrejetiva. Essa função aqui, observe que ela é sobrejetiva, mas de propósito, né, para que nós não ficamos com muitos exemplos aí, que sejam suficientes esses dois, de propósito eu trouxe para vocês uma função que ela é sobrejetiva. Observe que o 0 leva no 0, o menos 1 e o 1 leva no 1 e o 2 leva no 4. No entanto, essa função ela não é injetiva. Por que ela não é injetiva? Vamos lembrar. Uma função só seria injetiva, só será injetiva, na verdade, se quaisquer dois elementos que você pegar sempre levem dois caras diferentes. Mas existe a possibilidade aqui, ó, de no conjunto A, que está aqui na cor verde, nós pegarmos o menos 1 e o 1, ó. Pegarmos o menos 1 e 1, eles estão indo para a mesma imagem, ó, que é o número 1. Portanto, essa função aí, ela não é sobrejetiva. Desculpa, ela não é injetiva, ela é sobrejetiva, tá bom? Então, e o que é uma função agora bijetiva? A função ela será bijetiva quando fizermos o seguinte, ó. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Fizemos aí a fusão, juntamos as duas propriedades. Então, quando a função ela é injetiva e, ao mesmo tempo, sobrejetiva, nós dizemos, então, que essa função ela é bijetiva. E isso será muito, mas muito importante quando nós estivermos falando aí de função composta, falando de função inversa, né? Nós vamos ver, por exemplo, mais à frente, que uma função ela só será invertível, ou seja, ela só admite inversa se ela for objetiva. Então é importante que saibamos identificar quando é que uma função será injetiva, quando ela é sobrejetiva, principalmente para saber se ela é bijetiva, para com isso saber se ela vai ter determinadas características, que, por exemplo, para que ela tenha uma função para que ela tenha uma função inversa, ou para que exista muitas vezes a composta, né, em todos os sentidos. Bom, feito isso, vamos aqui analisar o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o nosso menu. Vamos voltar.
E vamos analisar como é que seria o gráfico, né? Como é que eu identifico a partir do gráfico se uma função ela é ou não injetiva, sobrejetiva e objetiva. Então, deixa eu clicar aqui, ó. Tá vendo aqui o gráficozinho? Vamos clicar aqui e vamos para os gráficos. Olha só. Função injetiva. Como é que é o gráfico da função injetiva? Observa aí esse exemplo, tá? Função de reais em reais, dada por f de x igual a x, temos aí na cor vermelha a curva que representa o gráfico dessa função. Né? Não estudamos ainda, mas mais à frente aí, quando estudarmos função afim, vamos ver que esse é um caso particular, que é o que nós chamamos de função identidade. No entanto, está aí o gráfico dela. O que nós queremos saber, tão somente é se é ou não função injetiva. Vamos lembrar, função injetiva quando um elemento, uma imagem, tá certo? Ela é única para determinado elemento, ou seja, não posso ter dois elementos tendo a mesma imagem. Então, como é que eu faço para verificar? Muito semelhante ao que nós fizemos na aula anterior, para identificar se o gráfico era ou não de uma função. A diferença é que lá usávamos uma reta paralela ao eixo y, e agora vamos usar uma reta paralela ao eixo x e já explico por quê. Observe o seguinte, ó, quando nós fazemos aqui, ó, passamos essa reta, ó, passamos a reta por toda a curva, observe que essa reta, em cada momento, ela vai estar tocando no máximo uma vez na reta aí, que é a representar o gráfico da função. O que isso significa? Significa que eu não vou ter o mesmo y para 2x. É por isso que a reta é aqui, ó. É porque agora eu tenho que observar o y. Cada y tem que ter um único x. E isso só acontecerá se em cada momento essa reta horizontal tocar em apenas um ponto no máximo no gráfico da função. Agora, o exemplo B, que diz assim, ó, temos a função f de r menos em reais, ou seja, nós pegamos apenas os reais não positivos. O que significa isso, reais não positivos? Significa que eu estou pegando todos os negativos e o zero, tá bom? E temos aqui, que é definida por x ao quadrado. Professor, mas a função x ao quadrado, eu estudei que era uma parábola, então aí só tem uma parte. Por que só tem uma parte? Porque ela está definida apenas, ó, o domínio dela é só a parte não positiva, ou seja, do zero para cá, para a esquerda, tá bom? Então, nós temos aí que essa função está definida dessa maneira. Observe que se fosse a parábola completa, essa função ela não seria injetiva. Por quê? Porque se nós tivéssemos aqui a parábola completa, quando nós passássemos aqui essa reta, ela tocaria em algum momento, pelo menos, em 2 pontos no gráfico. O que significaria ela tocar em 2 pontos no gráfico? Significaria o seguinte, ó, que eu estou tendo o mesmo valor, tá, de y para 2 valores diferentes de x. Então, deixa eu só trazer para vocês aqui, tentar desenhar para vocês mais ou menos o que é que eu estou querendo dizer para vocês. Ó. Então, aqui nós teríamos o eixo y, aqui o nosso eixo x, tá bom? Então, tá aqui o eixo x e está aqui o eixo y. E nós temos a curva aqui. Olha só. Temos a curva. Vamos imaginar que temos a parábola completa aí. Observem vocês o seguinte, ó. Que se eu tenho uma reta paralela ao eixo x, que toca em 2 pontos no gráfico, isso significa o quê? Ó? Significa que aqui eu tenho um x1, aqui eu tenho um x2, e aí eu estou pegando dois elementos do domínio da função que estão levando aqui no mesmo y, que eu vou chamar de y1. Ou seja, isso aqui, quando acontece, a função deixa na hora de ser uma função injetiva, como foi falado para vocês, não é verdade? Então, vamos aqui passando para a função sobrejetiva, tá bom? Tá aí, ó. Se a reta corta o gráfico no máximo em um só ponto, então a função é injetiva. A função objetiva é um pouquinho mais complicadinha, mas eu acredito que dá para vocês compreenderem tranquilamente. Olha só. Temos aí a mesma função definida lá na função injetiva, não foi um erro, eu coloquei a mesma de fato. Por quê? Para mostrar que essa função ela tem as duas características. A maneira de ver é a mesma, temos uma reta na horizontal. A diferença antes é que a reta, essa reta azul, ela poderia passar por todo o eixo y, sem problema nenhum. Mas da função sobrejetiva, ela tem que passar apenas pelo contradomínio da função. Então, ela não vai passar mais por todo o eixo y, mas apenas pela parte do y para a qual a função está definida. Então, por exemplo, observe aqui que, nesse caso, todos os reais. Então, a reta azul ela vai passar por todo o eixo y, porque aqui tem todos os reais. E daí, observe que tocou aqui
uma vez e sempre tocou, não deixou de tocar em nenhum momento. É por isso que ela é uma função sobrejetora. Se por um acaso, em algum momento, a reta azul não tocasse na curva, o que estaria acontecendo? Aconteceria que tem alguém do contradomínio que não tem correspondente no X, porque teria um buraco aí, vamos assim dizer. Tá bom? Deixa eu trazer aqui para vocês, de novo, o mesmo desenho. Por que que essa função aqui, tá? Se ela fosse definida assim, ó, se ela for definida f dos reais para os reais, por que que se ela for definida nos reais completos aqui, no contradomínio, ela não é uma função sobrejetiva? Porque lembra que eu falei que a reta, ela teria que passar por todo o eixo y, porque está todos reais? Então, se a reta passa aqui, por exemplo, ó, ela não tocou em nenhum ponto, significa que tem alguém no contradomínio que está sobrando, que não tem imagem. Agora, se nós considerarmos apenas isso aqui, ó, preste atenção que eu vou fazer aqui, ó, colocar o sinal de mais aqui. O que significa? Significa que minha reta agora, ela não vai passar mais por todo o eixo y, ela vai passar apenas por o eixo y apenas nessa parte aqui, ou seja, na parte não negativa, do zero para cima. E se ela passa sempre do zero para cima, ela vai ter sempre alguém para encontrar no gráfico da função. E daí essa função seria agora sobrejetiva. Então veja que para a função ser sobrejetiva, eu tenho que observar tanto o gráfico e principalmente observar quem é o contradomínio dessa função, porque lembra, para a função ser sobrejetiva, contradomínio deve ser igual a imagem. Uma outra maneira de verificar lembrem da aula número 3, que nós falamos de gráficos de funções. Você vai olhar para essa função e determinar quem é a imagem dessa função. E daí, vamos considerar aqui, ó, que não tem o símbolo de mais aqui. Então, se nós olharmos quem é o domínio dessa função, a imagem dessa função, lembra que a imagem é o que, pessoal? A imagem vai ser a sombra, entre aspas, que é a projeção do gráfico sobre o eixo y. Então, a imagem dessa função seria, olha só, a parte positiva do eixo y. Aí eu vou olhar para onde? Para o contradomínio. O contradomínio está dizendo que são todos reais. A imagem não são todos reais. Portanto, essa função deixaria de ser sobrejetora. Então, fiquem atentos a isso. É um pouquinho mais complicadinho, mas se não conseguir compreender, sugiro a vocês que deem uma voltada aí no vídeo, vejam mais de uma vez se necessário, e se precisarem, estou total à disposição e sentirei assim muita alegria em responder aí a qualquer pergunta que vocês tiverem aí, dúvidas sobre isso nos comentários, tá bom? Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos aqui dando continuidade. Olha aí o exemplo que eu falei para vocês, ó. Quem é a imagem dessa função, né? A imagem dessa função só existe do 2 para baixo. Aí eu vou olhar, se a imagem é apenas do 2 para baixo, quem é o contradomínio dela? Aí eu observo aqui, ó, que não por acaso eu defini que o contradomínio dela é exatamente do 2 para baixo, ó, do menos infinito até o 2. Portanto, essa função ela é sobrejetora. Ó? Então aí, ó, passando a reta, ela não vai passar por todo o eixo y, ela vai passar apenas na parte do contradomínio. E daí, ó, se a reta corta o gráfico, não precisa ser apenas em 1 agora, tem que ser em pelo menos 1. Pode ser em 3, 5, 10 pontos. Continuará sendo função e, se toca, será função sobrejetiva sempre, tá bom? Função objetiva é quando a função ela é injetiva e sobrejetiva, então é só você analisar as duas situações anteriores, tá aí, ó, essa função, né, que coloquei tanto como exemplo da função injetiva como da função sobrejetiva, e esse exemplozinho aqui também, né, observe que eu tirei essa partezinha aqui, ó, porque se tivesse essa outra partezinha aqui, ela deixaria de ser injetiva, né, ó, então eu, sabidamente, fui lá e tirei essa parte do domínio, deixando apenas metade da parábola, fazendo com que essa função seja injetiva, seja sobrejetiva, portanto, bijetiva, tá bom? Voltando aqui para o nosso menu, antes vamos aqui para a definição, né? Olha só, se a reta cortar o gráfico em exatamente um ponto, em todo o contradomínio, que a função está definida, então ela é bijetiva. Agora sim, voltando para o menu, para que a aula não fique, o vídeo não fique muito longo, eu vou ter que dividir de fato em várias aulas, tá bom? Então, nessa primeira aula aí, nós vimos a tipologia da função. Na próxima aula, veremos paridade da função. Agradeço a sua atenção. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Valeu, abraços.